Quando nós acompanhamos um testemunho como esse, fica claro, fica transparente que aquilo que Deus me promete, aquilo que Deus me pede e o que Ele me promete, não é algo que está além das minhas condições. Não é algo que está muito distante para mim. Porque é assim que muitas pessoas enxergam sua condição diante de Deus. Veja que Deus apagou o passado dessa jovem. E ela decidiu começar uma nova vida com Deus. Como ela disse, eu decidi sacrificar a vida do mundo e abraçar a fé. Mas por que então que muitos não enxergam como ela? Por isso que é bom nós assistirmos um testemunho como esse, para derrubar essa parede. Que parede? A ideia de que isso não é possível, eu não consigo, mas isso é difícil demais. Mas olhando para a minha condição e olhando para aquilo que Deus promete, como que eu vou ser? Olha quem eu sou hoje, olha onde eu estou hoje, como que eu vou chegar nessa condição de ter o Espírito Santo, de ser uma pessoa realizada no amor, de ter uma vida com Deus, de viver uma vida equilibrada? É possível, porque tudo é possível àquele que crê. Mas, a partir do momento, isso é um dos laços, porque nós estamos a falar do laço, um dos laços que Satanás usa para fisgar a sua vítima é a ideia de que ela não é merecedora, de que ela não tem fé e de que ela nunca vai ser aquilo que ela quer ser. E o que Satanás apresenta como testemunho evidente? Olha o fulano que largou a fé. Você acha que se realmente conseguisse ele teria abandonado? O que Satanás usa para tentar estimular essa ideia? Olha, você sempre promete e nunca muda. Você é assim mesmo. E muitas pessoas caem nesse laço de Satanás e entregam suas forças para o diabo. Porque eu me torno servo de quem eu sirvo. Se eu sirvo o pecado, eu sou servo do diabo. Está lá escrito em 1 João 3. Que quem é filho de Deus vive na verdade, quem não é, vive na mentira. Então a pessoa se entrega, ela carrega essa ideia, eu sou assim mesmo, eu não vou conseguir. Esse é um dos maiores laços de Satanás. Eu nunca vou chegar a ser o que ela é hoje. E por aí vai os outros laços. Vamos falar dos primeiros laços. Tem o laço das más companhias, que separa a pessoa de Deus porque ela, para não desagradar ou para não desagradar essas más companhias, ela se submete a falar coisas, a fazer coisas ou a aceitar certas coisas apenas para agradar aquelas pessoas. E ela pensa, mas se eu cortar, se eu disser que não quero mais, se eu deixar de fazer, eles vão me desprezar. Ou eles não irão querer mais andar comigo, ou irão me deixar de lado. Para eu ser aceito, eu tenho que me submeter. Não querem abrir mão, não querem perder para ganhar, como disse Jesus. Isso é um laço. De repente o laço é um sentimento, seja um sentimento de ódio, de mágoa, aonde todos os dias Satanás estimula na sua mente a ideia de que aquela pessoa não merece perdão, que ela não merece nenhuma consideração sua, como se o perdão fosse para o merecimento de alguém. O perdão é para o cumprimento da palavra e para que eu tenha salvação. Mas você não abre mão desse orgulho. Esse laço está acabando com você. Você nunca vai chegar a essa vida realmente. De repente o teu laço é um sentimento que você alimenta. Você é um homem casado, uma mulher casada, comprometida, mas o diabo meteu na tua cabeça que você nunca vai ser feliz com a pessoa que está ao seu lado, e você mesmo tendo alguém ao teu lado, você alimenta sentimento por outra pessoa,
Você, de repente, até se comunica com outras pessoas. E você alimenta esse desejo, alimenta essa ideia. De alguma maneira. Só quem faz sabe. Isso é um laço para você. Porque além de você nunca ser feliz com quem você já está, você nunca vai ganhar a consideração de Deus. E aí vai o laço da ganância. Quantas pessoas que não aceitam o facto de que elas devem honrar Deus, de que elas têm que plantar para colher, que elas têm que reconhecer Deus como Senhor de tudo e dar a Ele o que é dele, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Há pessoas, falou de dízimos e ofertas, essa pessoa já muda completamente, porque ela é avarenta, ela tem um coração naquilo que ela possui, ela não aceita o facto que é dando que se recebe, ela não crê. O laço é o apego às coisas materiais, é o apego ao dinheiro, e esse laço vai trazer outros, porque ela é tão fissurada em querer ter, que ela acaba se metendo em negócios que não deveriam. E aí eu não preciso entrar em detalhes. Existem muitos laços, ao longo da nossa vida. O laço da negligência, a negligência espiritual é um laço. Veja que existem pessoas que elas não são nem fumaça do que elas eram. Quando a gente vê um testemunho como esse, nós vemos aqui o primeiro amor, a primeira fé. E é assim que a gente tem que continuar. Mas isso não é algo espontâneo, isso é uma luta diária. A vida com Deus não é espontânea, é uma luta. Quando a gente fala espontânea, eu não preciso fazer nada, as coisas vão acontecer. Não, eu tenho que fazer mesmo. Eu tenho que me guardar, eu tenho que buscar, eu tenho que vigiar, eu preciso resistir. Então, é uma casa que você constrói. E de repente a pessoa caiu no laço da negligência, porque ela nem é mais fumaça do que ela era. Hoje ela já não vive mais a fé de ganhar almas, a fé de orar, a fé de buscar, a fé de passar uma madrugada com Deus, a fé de colocar todas as forças dela em Deus. Hoje ela faz as coisas religiosamente, meramente religiosas, só para os outros verem, mas ela não é mais quem ela era com Deus. E é um laço, porque a pessoa fica enganada, achando que o tempo de igreja, a posição que tem na igreja, vai lhe garantir alguma coisa. Esses são laços do pecado. Mas existe o maior dos maiores laços, que nós vamos ler agora. Vamos ler agora aqui no texto de Lucas 21, 25. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações. Em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Homens desmaiados de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhe uma parábola. Jesus disse: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já brotam, vós sabeis por vós mesmo, vendo-as, que perto já está, ou está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, não hão de passar. E olhai por vós, olhar é cuidar, né? Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados da vida, correria do dia a dia, e venha
sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os habitantes da onde? Na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas, que hão de acontecer, de estar em pé diante do Filho do Homem. Aqui no versículo 34, Jesus diz, 35, porque virá como laço sobre todos os habitantes da terra. Olha só, como pode esse dia da volta do Senhor, como ele próprio diz, ser um laço para mim? Nós sabemos que o laço prende, é repentino. Se você vê lá, eu ia mostrar o vídeo, mas na quarta eu mostro. O pássaro fisgando a isca e o laço prende ele. Então, é algo repentino e que prende aquela pessoa. Mas aqui Jesus está a dizer o seguinte, que para alguns, a volta dele vai ser um laço, que vai lhe prender eternamente ao inferno. Para outras, ou para outros, a volta do Senhor vai ser motivo de alegria, de redenção. Somente você pode dizer aí para si agora, se hoje o Senhor voltar ou você morrer, nós morremos. Para si, essa volta de Jesus, quer na sua vinda real entre as nuvens, quer na nossa partida, que também se dá a volta de Cristo, porque o que tinha que ser feito já foi. Responda aí para você, vai ser glorioso ou vai ser um laço que vai te prender ao inferno o resto da tua vida? Porque a vida após a morte é a eternidade. Jesus disse que a volta dele será glorioso para o fiel, mas será um laço para o infiel. Por isso que ele tem nos dado a chance. No versículo 34 ele diz, cuidai, olhai por vós, cuidai. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e embriaguez e dos cuidados da vida. Veja que lá na parábola, para você entender melhor isso aqui, lá na parábola do semeador, Jesus fala que o semeador só vai semear, acho que se não me falha a memória, é Marcos 8. Depois você lê em casa. E uma semente caiu na beira do caminho, outra nas pedras, e outras no espinho, e as outras na boa terra. E aí os discípulos perguntaram, Senhor, mas o que isso significa? Jesus falou, a semente no meio do caminho é aquele que ouve a palavra, recebe com alegria, mas logo depois Satanás arrebata e ele esquece e segue a sua vida. Pode-se considerar aqueles que estão aí fora, que muitas vezes nós falamos de Jesus, eles até recebem, mas logo depois esquecem e não querem compromisso. Aquele que foi lançado na rocha, diz o texto que eles cresceram, porém ouviram a palavra, aceitaram, seguiram ela, mas conforme o tempo passou, porque o crescimento é com o tempo, elas não tinham raízes, porque na rocha não dá para ter raiz. Então, vêm as tribulações, perseguições, e por não ter raiz, morre a fé. Ou seja, quantas pessoas que agora mesmo nessa pandemia e outras, quando a obra de Deus é perseguida, que estão no nosso meio, e por não terem se entregue por completo a Jesus, e feito suas raízes estarem nele, que é o Espírito Santo, elas acabaram abandonando a fé, já não estão entre nós. Uma simples pandemia, uma simples perseguição, simples pressão, foi razão para abandonar a fé. É os cuidados do mundo. Quando Jesus falou cuidados, ele estava se referindo a muitas coisas. A semente que caiu no meio dos espinhos, diz que quando cresceu, os espinhos cresceram mais do que ela, e sufocaram a semente, e ela morreu. Isso aí é a vaidade desse mundo, a proposta da carne. Existem pessoas que ela começa a vida com Deus, mas o diabo sempre vai oferecer.
E às vezes ela é sufocada pelas as necessidades desse mundo. Negócios, família, se torna, infelizmente, um laço. Às vezes, por exemplo, tratando-se da vida sentimental, às vezes a pessoa quer ser feliz com alguém e nessa ânsia de ser feliz, ela não espera em Deus, mas resolve fazer do seu jeito. Ela é sufocada pela ansiedade de ter alguém e acaba se entregando a qualquer relacionamento. O sufocar representa que algo vai tentar roubar seu tempo de Deus, roubar a sua comunhão de Deus. E Satanás vai usar as coisas do mundo. E por fim, a semente que caiu na boa terra, que é aquele que ouve e pratica, coloca em prática, a Bíblia diz que deu fruto por 30, 60 e 100 por um. Significa dizer que quando Jesus alerta sobre os cuidados do mundo, é que todos nós que ouvimos a mesma palavra, a nossa reação não é a mesma. Cada um reage de acordo com o que crê. Há quem seja a semente na beira do caminho. Há quem seja a semente no espinho. Há quem seja a semente na rocha. Mas há quem queira ser a semente na boa terra. A semente é a palavra. A boa terra é o meu interior. Sou eu quem recebo. E é eu quem acolho. Se eu guardar essa palavra e praticá-la, a volta do Senhor não será um laço que me prenderá ao inferno, mas será a minha salvação e a minha redenção. Por isso, agora, nesse momento, dada a sua condição, eu não sei qual, você que tem um laço, qual laço você precisa cortar que te separa do Espírito Santo? Coisas, sentimentos, desejos, pecados, fraquezas, negligência. Você que tem estado aqui há tanto tempo e Jesus tem te revelado tantas coisas e você não tem aproveitado essa oportunidade, e a volta de Jesus hoje para você pode ser a condenação eterna. Hoje Deus está te dando a chance de você se corrigir, se entregar, se redimir e sair por aquelas portas, tal qual a jovem do testemunho. Eu decidi sacrificar minha vida a Deus. Veja que a decisão é pessoal. De repente você tem alguém do teu lado, seja quem for, a fé dela é a dela. Você não tem que olhar para a fé dela, você tem que olhar para... Jesus disse, aprendei de mim, olhai para mim, olhe para Jesus. Você tem em Jesus os exemplos, o exemplo necessário para você se manter, e ora por quem está ao teu lado. Se você vê que a pessoa não tem interesse, se ela é fria em relação às coisas de Deus, ora por ela, ó Deus, desperta, porque é o Espírito Santo quem convence o pecador do pecado. Ó Espírito Santo, desperta o fulano para que ele se entregue por inteiro. E assim cada um cuida da sua salvação. Amém?